noite, Ceni. Há semanas atrás, quando você foi questionado sobre o desempenho do Caule, você disse que é um jogador importante, que faria o diferente, que você manteria o jogador no time. E eu tenho notado que o jogador tem caído de rendimento, né? E hoje eu acho que ele não fez um bom jogo. 2 derrotas em casa. O último jogo desse primeiro turno simbólico fora de Salvador. Você acha que você precisa dar um sangue novo na equipe titular, fazer algumas mudanças, já que parece que o rendimento da equipe está caindo? Boa noite, a gente... O meu tá ligado aqui? Tá. Boa noite, a gente lamenta novamente o resultado, principalmente na Fonte Nova, com tanta gente vindo nos apoiar. É a primeira vez na temporada que a gente, infelizmente, perde 2 jogos consecutivos em 42 que com esse time, exceto o que o Sub-20 jogou no início do ano e mais aquele jogo contra o Botafogo. O Cauli continua sendo importante, será importante até o fim da temporada para a gente. Realmente eu acho que ele fez um jogo abaixo do normal hoje. Eu acho que o time todo, na verdade, jogou um pouco abaixo tecnicamente do que a gente costumeiramente joga. Mesmo assim, nós cedemos poucas oportunidades para o Corinthians. Infelizmente, cedemos um contra-ataque onde não conseguimos finalizar, perdemos essa bola e tomamos esse contra-ataque. Estávamos um pouquinho mal posicionados nesse momento. Não jogamos 20 bons minutos no começo do jogo e depois o time caiu e voltou a jogar nos últimos 15, 20 minutos novamente pressionando o Corinthians. Mas repito, um elenco enxuto que a gente precisa de todas as peças, especialmente do Cauli. Eu tenho certeza que não com críticas, eu acho que até, logicamente, o torcedor vai aplaudir, isso é do jogo. Mas nós sempre vamos precisar dele dentro do elenco que nós montamos esse ano. Ele é uma peça, assim como tantas outras, fundamentais. Boa noite, Rogério. A pergunta é justamente sobre o sistema defensivo. Sim. A gente sabe que Arias é titular, Copa América, vice-campeão, um ótimo jogo, mas só treinou 2 dias. Aí eu pergunto, por que a escolha? Ao meu ver, Gilberto vinha jogando muito bem. E também o Vitor Cuesta na zaga. Bom, o Vitor Cuesta eu vejo como um substituto natural no caso de não jogar um zagueiro. Eu acho que é um jogador que tem boa construção. Nós tomamos um gol de contra-ataque hoje. Não oferecemos tantas oportunidades assim para a equipe do Corinthians. Mais se defendeu até do que atacou, defendeu e contra-atacou. E o Arias deu uma entrevista, inclusive, para vocês. Acho que para vocês não, no clube que chegou até vocês, né? O Arias estava bem fisicamente, é um jogador que vinha jogando regularmente antes de ir, foi para uma Copa América, chegou numa final de competição, jogou alguns minutos na semifinal, jogou o jogo inteiro no domingo passado, veio, estava um pouquinho cansado na sexta-feira, ontem estava melhor, hoje se sentiu bem. E aí é uma opção nossa de jogar, escolher ele para iniciar o jogo. Achei que no final ele pesou um pouquinho para ele, realmente. E aí nós colocamos o Gilberto, uma substituição natural na função dele. Boa noite, Rogério. No finalzinho do jogo ali, o Bahia chegou a pressionar, né? Colocou 2 bolas na trave. Eu queria saber de você sobre a bola parada ofensiva do Bahia, né? Uma dessas bolas, né, foi cobrança de escanteio, a cabeçada ali que bateu no travessão, quase entra. Se você percebe que falta um pouco dessa, digamos, essa qualidade, né, na bola parada ofensiva do Bahia, como é que você vê isso? Como é que você tem treinado isso junto com a sua comissão técnica? A gente treina o Charles ficar mais encarregado dessa bola parada ofensiva. Eu acho que a bola que você resulta na trave é o escanteio do Depena, né? É um jogador que bate bem na bola. Talvez Depena e Biel sejam os 2 melhores cobradores, destro e canhoto. Ora o Juba faz essa cobrança, ora a Cauli faz. Realmente o nosso time não é um time assim que consegue, não é um time tão alto, a primeira coisa, né? Não consegue agredir tanto o adversário em bola parada. Faz suas jogadas, trabalha. Hoje quase empata o jogo nessa situação. Mas não é, eu acho que o ponto forte desse time a bola parada ofensiva. Eu acho que é um time que sofre um pouco nesse sentido e que tem como característica jogar, trabalhar a bola e tentar achar espaços para conseguir entrar na defesa do adversário. Mesmo assim, o Rezende faz bem essa bola de primeiro pau, atacando primeiro pau. Muitas vezes, quando ela é batida de forma direta, ele entra bem, ele
Acho que último ou penúltimo jogo também ele conseguiu um cabeceio de primeiro pau. Uma pena a bola não ter entrado, ao menos eu acho que minimamente justo seria fazer o gol para empatar o jogo, pelo que as duas equipes produziram. Mas, repito, foi um jogo dentro do minuto 20 até o 25 da segunda etapa, foi um jogo que nós jogamos abaixo do que a gente pode. Boa noite, Rogério. Com relação até ao estilo de jogo do time, eu lembro que no começo do ano você falava sobre esse meio-campo que foi formado e que se não tivesse a bola teria muita dificuldade de jogar. Chega a algum ponto a gente falar que nessa metade de ano o estilo de jogo do Bahia já fica previsível para os adversários, algo de que já saiba como neutralizar esse meio-campo do Bahia que tem qualidade com a bola nos pés, mas que hoje não conseguiu ir tão bem assim? Eu acho que não. Eu acho que, é como eu falo, né? Se você for analisar, eu não sei quanto exatamente de posse, mas acredito que nós tivemos 2/3 de posse, um pouco menos de 2/3 de posse, né? Mas é a característica do time, joga contra Flamengo dessa maneira, joga contra Atlético Paranaense lá em Curitiba dentro dessa maneira, então eu acho que não é previsível. É que, logicamente, eu entendo. Quando não faz o gol, quando não ganha o jogo, é natural que a gente tente encontrar mais coisas do que o normal. Assim como quando ganha, também as pessoas valorizam até mais o trabalho da gente, às vezes até supervalorizam o trabalho da gente, né? Eu penso o seguinte, nós perdemos esses 2 jogos e a responsabilidade ela é toda minha, né? Mas assim como também é minha, estar onde nós estamos, porque senão é uma coisa injusta, né? Então assim, eu acho que nós temos que voltar a vencer e nós podemos vencer fora de casa, nós já mostramos isso contra o Atlético Paranaense, nós vamos ter que encontrar maneiras para vencer. É um grupo pequeno, é esse grupo que vai até o final do campeonato e nós temos que encontrar soluções, nós temos muitos desfalques para o próximo jogo, né? Eu acredito que nós não tenhamos, não tem Canu e Caio já por cartões, não tem Biel por cartões e pelo incômodo que ele está sentindo ainda. E nós devemos ter mais uns 2 ou 3 jogadores fora. Então nós vamos sofrer. Mas eu repito, eu sei que o torcedor fica chateado, fica triste. Nós também estamos tristes. Nós queríamos entregar. E eu acho que nós tínhamos mais time para vencer esse jogo. Mas nós não conseguimos. Precisamos readquirir confiança. Principalmente no último terço, atacar mais o espaço no final. Nós trocamos muita bola hoje, não conseguimos achar esse passe final, né? As melhores oportunidades foram praticamente nos últimos 10, 15 minutos, que foi quando pressionou e teve cruzamentos e cabeceio do Tassiano, cabeceio do Rezende, finalização do Caio, né, que deu na trave, enfim. Tivemos um controle, uma pressão maior sobre o adversário. Mas nós temos que... Cara, eu acho que nós não podemos baixar a cabeça pelo fato de ter 2 derrotas que são pesadas realmente, mas nós temos que seguir, temos que continuar, nós temos 20 rodadas ainda e nós temos que tentar melhorar o nível de jogo do que a gente vem apresentando nesses últimos 2 jogos. Boa noite, professor. O senhor fala um pouco de elenco curto. De quê? Elenco curto. Não, eu falei elenco enxuto, né? Enxuto. Curto, é verdade. A gente vive falando que um campeonato como o brasileiro, a gente tem que ter variações táticas. O senhor já mostrou isso quando tinha o Oscar, Biel, Ademir, fazendo essas mudanças. Hoje o senhor não tem mais essas peças, porque algumas delas saíram e outras estão fora. Pretende utilizar alguém da base para poder ter novamente essa variação de jogo? E se sim, para quando? Porque o torcedor ansioso ele gostaria de saber disso. Bom, eu acho que o que mudou bastante nos últimos jogos, o Oscar era a nossa, que poderia entrar como uma referência, infelizmente o clube que era dono dos seus direitos pediu a devolução do jogador. O Biel, quando, por exemplo, o Cauli às vezes não está tão bem num dia, é o cara que entra para nos dar essa referência. Ele estava lesionado e tomou o cartão, até numa emergência, mas no caso não era pesado, um jogo muito pesado, acho que para ele entrar. Então, assim, a gente perde um pouquinho as opções nesse momento, né? E nós estamos tentando através de contratação, através de recuperação dos jogadores, do próprio Biel, que eu espero que nesse jogo ele não vai estar, né? Mas no jogo contra o Inter que ele esteja à disposição, para que a gente tenha uma opção ou outra. Nós não temos esse jogador de referência que entrava e que não... Agora, claro que eu acho que as soluções, elas... A médio prazo, a longo prazo, ela tende a vir da base. Eu concordo com vocês.
Mas será que nós temos jogadores na base hoje prontos para entrar? Quem é o jogador que joga de 9 na base hoje? O Thiago. Um jogo que a gente precisa de uma referência. O Thiago é um jogador de referência, de área? Não, ele faz mais o que Everaldo Mas, Ele faz o que Everaldo faz. mas pelos lados, né? Um jogador de ataque, espaço. Então, assim, ele treinou com a gente na semana passada, eles estavam de folga até ontem, eu trouxe o Vitinho para o jogo, mas eu precisava, essa situação do Biel, tentar deixar o jogador livre para o futuro. Eu não tenho assim, a convicção que eles estejam prontos no dia de hoje vendo os treinamentos. Com todo o respeito, e gosto muito desses meninos, são todos ótimos, é um trabalho muito bacana que é feito lá dentro, acho que está sendo investimento feito em categorias de base e tudo, né? Mas hoje eu não vejo um jogador de base pronto para ser titular ou para, né, dos que estejam à disposição para fazer. Nós estamos tentando realmente, é uma pena a gente ter perdido 2 jogadores de ataque. No outro jogo nós não tínhamos o Everaldo também, teve um jogo agora atrás que nós não tínhamos, né, nós estamos tentando se ajustar, Cuiabá, né? Boa noite, Rogério. Eu queria falar um pouco ainda sobre a questão do Cauli. Me perdoe agora, eu não vou conseguir lembrar qual foi o jogo anterior, mas hoje é novamente um misto de aplausos com vaias. O torcedor, ele acredita muito que blindar o jogador é colocar o jogador no banco, é deixar o jogador um pouco fora para ele poder reorganizar, poder reenergizar e voltar melhor. Para o treinador que sabe que tem um jogador muito diferente como o Cauli você precisa buscar alternativas e formas para fazer com que o Cauli seja blindado mais dentro da equipe, para ele continuar colaborando com a equipe. Quão desafiador buscar estruturas para poder fugir do comum, fugir do normal, para deixar um jogador desse nível à vontade e para fazer com que ele se sinta bem mentalmente para conseguir performar bem? Bom, eu sempre fui muito fã dos grandes jogadores, dos talentosos, excepcionalmente, que são caras que tentam fazer alguma coisa dentro do jogo. Eu entendo até a pressão que o Cauli sofre, mas se ele estiver cansado, se for uma situação física de desgaste, né, e nós tivermos uma outra peça para fazer uma função como a dele, nós vamos utilizar, claro, sem dúvida nenhuma. O Cauli já começou o jogo vindo do banco, poucas vezes, algumas vezes, mas já começou. Ele é um jogador importante. Nós temos que tentar sempre preservá-lo, logicamente, de críticas, mas eu acho que ele é um jogador que tem capacidade mental, principalmente força mental, para... Vocês lembram quando o Cauli voltou? Quando eu cheguei aqui, o Cauli estava machucado há 10 meses atrás, né? E aí nós fomos jogar o jogo contra o Goiás, vocês lembram desse jogo? Provavelmente o Cauli jogou com, 50% da capacidade dele. E foi decisivo naquele jogo, vocês lembram, né? Então, assim, ele continua sendo esse jogador decisivo. Hoje ele não foi tão bem, mas eu digo para você, boa parte do time jogou abaixo do normal. E ele é um jogador importantíssimo para a gente. Ele pode ficar um jogo fora, sequência de jogos, claro que pode, como o Everton ficou, como todos aí saíram, a maioria, né? Começou um ou outro jogo no banco. Mas ele é uma figura, eu acho que importante para a gente, sim. Rogério, boa noite. Você citou um ponto que eu até lhe perguntaria, você gosta de antecipar às vezes. Desculpa, né? Não entendi. Você citou um ponto que eu até lhe perguntaria, mas você antecipa sempre as nossas perguntas às desculpa. vezes. Não, mas é no bom sentido. Pelo seguinte, você falou que do mesmo jeito que a culpa é sua quando perde, tem que ser dado crédito porque chegou onde está. Sim. Concordo, tá? E acho que também não foi por acaso. E o mérito é seu também, seu e do elenco. Dos atletas, claro, lógico. Não, seu e do elenco, foi o que eu disse. Então, assim, no nível desses atletas, jogadores com esse nível de inteligência e de produtividade, não cabe a eles também entenderem que podem solucionar o jogo ou simplificarem o jogo? Se eu posso dar um passe para o companheiro que passa do lado, por que eu tenho que tentar um passe em elevação com 3 homens postados na linha final que vai cortar essa bola mais facilmente do que eu tocar do lado? Para o cara que está passando para cruzar? Por que eu não chuto de fora da área se abre-se o espaço? Porque todos esperam eu tocar, fazer a tabela, porque eu não surpreendo chutando. E aí eu estou falando da tomada de decisão do atleta. A gente não está falando de um jogador, como a gente diz no futebol, você jogou muito, de um jogador cabaço. A gente está falando de um Everton Ribeiro, de um Cauli, de um Caio, de um Jean, de jogadores que têm know-how para isso, para decidirem, tomarem uma decisão. E por vezes a gente percebe, além da hesitação na tomada de decisão, a pior escolha. E aí o time não chuta de fora da área, mesmo esse jogo se apresentando para eles. E a gente entende essa característica. Mas por que não fazer?
Você entende que essa baixa de produção dessas peças preponderantes tem prejudicado o coletivo, que foi forte durante muito tempo, com aquele jogo bonito, vistoso, de troca de passes, de intensidade. Isso acabou caindo e prejudicando principalmente com os dois resultados negativos? Eu acho assim que você sempre tem um padrão de jogo. E você segue um padrão de combinações de passe, por onde sair, por onde chegar. E logicamente que existe um momento, aquele último terço, da decisão final, né, do jogador. Assim como achar um grande passe, como fazer uma finalização. Quando você está no meio de um jogo e no cansaço, e às vezes você toma uma decisão equivocada. Por exemplo, hoje o Caio forçou umas 4 ou 5 bolas longas por cima, desnecessárias, né? Mas às vezes o jogador ele nunca faz, ele acha que ele está tomando a melhor decisão, tá entendendo? E nem sempre você tem a felicidade de estar num dia onde você faça as melhores escolhas, né? Eu acho assim, esse time, principalmente o setor de meio campo, ele foi repetido. No começo do ano nós fizemos o importante para chegar bem no Brasileiro, foi o que eu sempre frisei para vocês. E agora ele vem jogando mais jogos de maneira consecutiva, né? O que faz ele cansar um pouco mais. Eu acho que até prejudica um pouco isso nas tomadas, nas decisões finais do que fazer. Mas eu concordo que aparecer nós temos que finalizar um pouco mais, temos que ser um pouco mais objetivos, mas talvez foi o que fez com que nós jogássemos boa parte do jogo abaixo daquilo que a gente pode apresentar. Me perdoe voltar, porque assim, eu sou fominha de esporte. Claro. E na maioria dos esportes, há o coletivo, sim, mas tem muito trabalho que é individualizado. Sim. E nesse sentido, você recorta, sua equipe recorta as atuações e passa para esses atletas para que eles possam se ver novamente. Por exemplo, a gente quando começa no rádio vai ouvir muito para ver o que a gente falou, o que poderia ter sido melhor, o que não poderia. Isso é feito com seus atletas? Sim, não só é feito como a gente mostra todas as jogadas onde a decisão é correta, onde nós deveríamos ter tomado outro tipo de decisão. Como no gol, por exemplo, se você perceber, nós tomamos o gol, nós estávamos num 3v3 atrás. E o Caio se desloca para pensar em receber esse passe, abre mão do treino. Nós perdemos a bola com o Everton e toma o contra-ataque. Ainda tem o Juba que chega, não alcança a bola, né? Toma o corte para dentro, que um gol parecido com... Não. Também, mas contra... O gol do Estevão, é muito parecido com o gol do Estevão, quer dizer, já aparenta que o corte é para ali. Agora, vamos haver erros dentro do jogo, mas são apresentados, nós temos uma pessoa dentro da comissão técnica que é formada em desenvolvimento individual de jogadores, para a gente trabalhar tanto ofensivo, nós temos um cara que é zagueiro, que trabalha essas bolas aéreas defensivas, é verdade, mas é que os erros estão, e eu sei que sempre... se sobressai numa derrota, mesmo que seja de 1-0, mesmo que a expectativa de gol do adversário tenha sido baixíssima e que a nossa tenha sido bem maior, né? Eles finalizaram o quê? 1 ou 2 vezes no gol assim, né? Nós tivemos mais oportunidades hoje do que eles, tá? Mas eu confesso que nós, a partir do minuto 20, nós estávamos bem no jogo até no começo, batendo bola, e nós caímos do minuto 20 ao 20 do segundo tempo, a gente apagou bastante no jogo, né? Então cabe a mim, e aos jogadores, né, a gente encontrar uma maneira de voltar a vencer. Eu sei que é muito pesado, é difícil, você tem uma expectativa de estar sempre lá em cima, nós ainda estamos numa parte de cima da tabela, mas é um momento de precaução, de você abrir o olho, de ir com poucas alternativas, mas temos que encontrar boas alternativas para voltar a vencer, espero que seja na quarta-feira. Ceni, me permita só repercutir uma declaração do Textor, se quiser se abster também não tem problema. Ele fala que defende o teto salarial no Brasil, se não fizermos, o Bahia vai ganhar 20 campeonatos seguidos. O que é que você pode nos dizer sobre essa declaração? Enfim, não sei em que contexto também você estava quando recebeu essa declaração. Desculpa, essa parte é uma parte administrativa, né? Eu não tenho muito a comentar realmente sobre isso. Eu acho que tem equipes com um orçamento dobrado do Bahia. O próprio Botafogo é uma equipe que contratou belos jogadores, né? Luiz Henrique aí fazendo ontem o gol que deu os 3 pontos, por, 20 milhões de euros, 20 milhões de não sei o que. Então, assim, eu nem entro nesse mérito. Acho que cada um se expõe, fala o que é uma democracia, cada um tem direito de falar. Eu não entro numa análise mais administrativa, prefiro tentar, já temos problemas suficientes na parte futebolística do que entrar em comentários sobre decisões mais lá de cima administrativas.
Ok? Valeu, gente.